Se você gosta de histórias reais que parecem filme, já se inscreve no canal agora, porque o que eu vou te contar aconteceu dentro da minha própria casa, e depois daquela madrugada eu nunca mais consegui entrar naquela cozinha do mesmo jeito. Eu nunca imaginei que uma simples câmera escondida fosse mostrar algo tão perturbador. Na verdade, eu só instalei aquela câmera porque comecei a perceber pequenas coisas estranhas acontecendo dentro de casa durante a madrugada. No começo eu tentei ignorar. Achei que fosse cansaço, estresse, coisa da minha cabeça. Mas conforme os dias passavam, aquela sensação estranha só aumentava. Eu morava sozinha havia quase 2 anos. Meu apartamento era pequeno, silencioso e ficava num bairro tranquilo aqui do interior de São Paulo. Nunca tive problema ali. Nunca ouvi histórias estranhas. Nunca aconteceu nada assustador. Minha rotina era completamente normal. Eu trabalhava o dia inteiro, chegava em casa no começo da noite, jantava, assistia alguma coisa e dormia. Simples. Mas algumas semanas antes de tudo acontecer, comecei a acordar quase todas as madrugadas com a sensação de que tinha alguém andando dentro da casa. Não era barulho alto. Era pior. Eram sons pequenos, coisas sutis. O barulho de uma cadeira arrastando. O som metálico da pia. Porta do armário fechando devagar. E toda vez que eu criava coragem para levantar e olhar, não tinha ninguém. A cozinha parecia normal, só que ela nunca estava exatamente igual. Uma madrugada eu encontrei um copo em cima da mesa. Outro dia a porta da geladeira estava semi-aberta. Em outra manhã, uma cadeira apareceu fora do lugar. E eu comecei a entrar naquele ciclo horrível de tentar convencer a mim mesma de que eu só estava esquecendo as coisas. Só que no fundo, eu sabia que não era isso. E teve uma noite específica que mudou tudo. Eu acordei exatamente 13h17 da manhã com um barulho vindo da cozinha. Parecia alguém mexendo em pratos. O som era baixo, lento, como se a pessoa estivesse tentando não fazer barulho. Na mesma hora, meu corpo gelou inteiro. Eu fiquei parada na cama ouvindo aquilo por alguns segundos sem conseguir respirar direito. E então veio o pior. A geladeira abriu. Eu ouvi claramente o som da borracha da porta se soltando. Naquele momento eu peguei meu celular, acendi a lanterna e fui andando devagar pelo corredor. Meu coração estava tão acelerado que eu conseguia ouvir minha própria respiração ecoando na casa. Quando cheguei perto da cozinha, o barulho parou. Silêncio absoluto. Eu olhei em volta. Não tinha ninguém. Mas a geladeira estava aberta. E eu tinha certeza absoluta de que ela estava fechada antes de eu dormir. Naquela madrugada eu praticamente não consegui dormir mais. Fiquei sentada na cama tentando encontrar uma explicação lógica para aquilo. Só que no dia seguinte aconteceu uma coisa que me fez tomar a decisão que mudaria tudo. Quando acordei, encontrei pegadas molhadas perto da cozinha. Pegadas pequenas, como se alguém tivesse andado descalço ali durante a madrugada. Na hora, meu corpo inteiro gelou. Eu lembro de ficar olhando pro chão tentando entender aquilo, porque não fazia sentido. Eu morava sozinha. Não tinha animal de estimação. Não tinha ninguém com chave da minha casa. Foi aí que resolvi instalar uma câmera escondida na cozinha. Eu só queria descobrir se estava ficando paranoica ou se realmente tinha alguma coisa acontecendo dentro daquele apartamento. Naquela mesma noite, eu deixei a câmera ligada em cima da estante da sala apontada diretamente para a cozinha. Confesso que, enquanto preparava tudo, comecei a me sentir ridícula. Parecia exagero. Parecia coisa de filme. Mas ao mesmo tempo,
Eu não conseguia ignorar aquela sensação horrível de estar sendo observada dentro da minha própria casa. Antes de dormir, eu conferi portas, janelas, trancas, tudo. E mesmo assim, naquela noite, eu tive uma sensação muito estranha antes de fechar os olhos. Como se alguém já estivesse dentro da casa comigo. Naquela noite eu demorei muito para dormir. Eu ficava olhando para a porta do quarto de tempos em tempos, tentando ignorar aquela sensação estranha no peito. E toda vez que fechava os olhos, parecia que meu cérebro estava esperando ouvir algum barulho vindo da cozinha. Em algum momento eu acabei dormindo. Só que acordei de repente. Eu olhei para o celular ao lado da cama. 13h21 da manhã. Na mesma hora meu coração disparou. Porque eu estava ouvindo aquilo de novo. Um som metálico, como alguém mexendo lentamente em talheres. Eu fiquei imóvel, completamente imóvel. Eu não queria sair do quarto, não queria olhar, não queria confirmar nada, mas fiquei escutando. Um prato arrastou. Depois uma cadeira fez um pequeno barulho. E então, silêncio. Eu lembro de ficar encarando a porta do quarto por alguns segundos. Eu não sabia explicar, mas parecia que alguém tinha percebido que eu estava acordada. Meu corpo inteiro começou a arrepiar, e eu simplesmente puxei o cobertor e fiquei ali parada. Eu não dormi mais. Esperei amanhecer. Assim que a luz entrou pela janela, a primeira coisa que fiz foi correr até a sala pegar a câmera. Minhas mãos estavam tremendo. Eu levei o aparelho até o sofá, sentei e comecei a assistir a gravação. No início não tinha nada. 1 da manhã, nada. 1h40, nada. 2 horas, nada. A cozinha vazia. A única coisa que aparecia era a luz fraca entrando pela janela. Eu comecei a me sentir ridícula de novo. Lembro até de pensar. Eu sabia. Eu estava exagerando. Só que alguns minutos depois aconteceu. Exatamente às 13h17. A imagem mudou. Não foi uma mudança brusca. Foi algo tão estranho que no começo eu nem percebi. Eu estava olhando a gravação normalmente, até notar uma coisa. A porta da geladeira estava aberta. Devagar. Muito devagar, eu pausei o vídeo, porque eu tinha certeza absoluta de uma coisa. Ninguém apareceu, ninguém entrou, ninguém tocou nela. Mesmo assim a porta abriu. Naquele momento comecei a sentir um frio subindo pelas costas. Mas o pior ainda estava por vir. Continuei assistindo. E alguns segundos depois vi uma sombra passando no fundo da cozinha. Foi rápido, muito rápido, tão rápido que eu precisei voltar à gravação. Voltei, não vi nada. Voltei novamente, nada. Na terceira vez, eu vi uma silhueta, parada, no canto escuro da cozinha, sem se mexer, só parada. Eu congelei. Meu coração começou a bater tão forte que parecia que eu conseguia ouvir o som dentro da cabeça. E o mais assustador não era ela estar ali. Era o lugar onde ela estava. Porque naquele ponto da cozinha não existia espaço para alguém ficar parado. Era literalmente uma parede. Na hora eu levantei do sofá. Meu corpo inteiro começou a tremer. Eu estava tentando convencer a mim mesma de que era sombra, reflexo, qualquer coisa. Mas então olhei novamente para a gravação e percebi algo que me fez desligar tudo na mesma hora. A silhueta estava parada olhando para a câmera, mas alguns segundos antes da gravação terminar, ela levantou lentamente o braço e apontou diretamente para o quarto onde eu estava dormindo naquela madrugada. Se você chegou até aqui e quer mais histórias que parecem filme,
Se inscreve agora no canal porque depois daquela gravação eu descobri algo que me fez sair daquele apartamento. E talvez eu conte isso no próximo vídeo.